Aí vem o Corinthians! Vai, Corinthians! Bagulho do Corinthians! Agora o sobrinho da dona... Acesso negado. Aí é mancada, aí é foda. Do inferno ao céu, não. Do inferno ao céu, do céu ao inferno. Me confundi. Will, vamos falar do Corinthians. Tá exatamente uma montanha russa de emoções aqui. Mas então, começando a falar um pouco Você sabia do que a Corinthians... montanha russa na Rússia é só chamada de montanha? Igual o pão francês, na França é só pão. Meu Deus, Boris, foi muito grosso. Só tem uma coisa, lá não é chamado de montanha, porque é em russo. Tá bom. É Meu Deus do céu, chega. Lá é só Montanhovski. Mas bom. Bom, falando um pouquinho aqui, como foram 3 jogos essa semana, né? Peraí. Ué, não entendi. O Johnny no chat. Peraí. Eu perdi o chat, eu não vi. Que é isso? Ah, isso é verdade. Isso também. Não, o outro é não mais é complicado. esse. O outro é complicado. É que lá é só beijo, né? Na Grécia é só beijo, meu Deus do céu. Cada um Não, beija esse é o por onde problema. sente Se pedir saudade. só beijo, não se sabe onde vai. Mas cada um beija por onde sente saudade. Vamos, Will, falar de Corinthians. Sabe bem. Eu não sei também, Mor, o que tá acontecendo aqui, tá? Eu só tô seguindo. Bom, foram 3 jogos essa semana, né? Domingo, quarta e sábado. 3 jogos. E aí, para falar rapidinho aqui sobre o primeiro jogo contra o Bahia. O Bahia ele saiu na frente com o gol do Gilberto, né? Mas daí acabou perdendo forças ali durante o jogo com a expulsão do Everton Ribeiro, que após ridículo. que foi até após um pisão, né, por trás. É porque assim, aquele lance foi de amarelo. O primeiro não foi, mano. O primeiro é um toque, só aquele de jogo que você dá uma paradinha no lance e o juiz deu amarelo, todo mundo olhou como, meu? Não. E principalmente para um cara como o Everton Ribeiro, que não tem histórico disso. Beijo, Felipe Melo. Daí eu até ia comentar sobre isso daí, né, que teve esse pisão por trás, né, nesse lance, que daí ele acabou tomando o segundo amarelo, e o Corinthians ele acabou empatando com o primeiro gol do Hector Hernandes, né, aos 44 minutos do segundo tempo, e além de um gol do Romero, que foi anulado, né, que o VAR anulou ali, marcando um impedimento do Thales Magno, que fez o lançamento para ele marcar o gol. E o destaque desse jogo aí foi só o Breno Bidon, né? Foi um jogo bem morno, porque o Corinthians ele estava praticamente com o time reserva, porque o jogo foi logo após a final do Paulistão, né? A final foi na quinta-feira, esse jogo já foi no domingo. Então, o Corinthians acabou entrando com o time reserva e foi, na verdade, ali para buscar o empate, né? Não previa uma vitória nesse jogo. Daí, já no meio de semana, pela Sul-Americana, né, o Corinthians, de forma apática, ele perdeu Sul-Americana. pro Eu achei Huracan. que só eu tinha ouvido isso. Perdeu pro Huracan por 2-1. Com 2 gols do Sequeira. É o melhor Huracan dos últimos 15 anos, facilmente. Sequeira. Queira ou não queira. Queira ou não queira, foi gol. Nossa, E- que merda. Tá demais, amor. Caralho, deu pra ouvir agora. Ó, a gente tá foda, hein? Estamos nos esforçando, Guilherme. E o Ranieri acabou diminuindo, né, o estrago com o primeiro gol dele pelo Corinthians, né? E o Corinthians ele acabou perdendo após 23 jogos ali, mais ou menos 7 meses de invencibilidade, perdeu em casa. Caraca, tudo isso, né? Né? E o Huracan ele tinha aberto, né, o placar aos 5 minutos com uma jogada de escanteio, e esse Sequeira ele cabeceou praticamente de costas ali, acabou encobrindo o Donelli, né?
E o detalhe desse lance é que o Huracan lá, o Sequeira, ele superou 3 jogadores do Corinthians ali. Tinha 3 ali em cima dele do lance e ele conseguiu cabecear ainda e marcou o gol. E o Corinthians ele não demorou muito para responder e acabou num lindo passe do Carrilho ali, que o Ranieri foi e marcou o gol. Daí, nisso, pareceu que o Corinthians ia dominar ali o jogo, né? O Yuri Alberto ali, ele abusou ali de perder gol. Eu acho que foram uns 3 gols que ele acabou perdendo, né? No mínimo umas 3 chances ali que ele perdeu. E o balde de água fria veio num lance que era até fácil ali, né? O zagueiro Gustavo Henrique, ao invés de cabecear para escanteio, jogar para o lado, jogar para algum lugar, ele fez a única coisa que não poderia ter feito. A besta me vai e me cabeceia para o meio da grande área ali, onde É besta, Sequeira, é animal, tá difícil. O Sequeira estava sozinho ali, não teve nem trabalho para dominar a bola e fuzilar o Donelli, né? E acabou dando números finais pro jogo ali, né? E, na minha opinião, esse jogo, o grande erro foi do Ramon Dias, né? Que ele errou muito ali, errou feio nesse jogo aí, que ele fez umas mudanças esquisitas ali, né? Por exemplo, a entrada do Giovani, né? Que já estava ali bastante tempo encostado, porque ele estava praticamente escanteado ali, né? Porque ele tá fazendo jogo duro ali para negociar. Não tiro a razão dele, porque lógico que o empresário tem que buscar melhor pro seu empresariado ali, né? Mas também o cara não tem nada ainda, ele não é nada na fila do pão ainda, né? Ele tem que ainda melhorar, aprender a jogar, para depois querer vir cobrar as coisas, né? Mas também não vou entrar no mérito disso daí. E ele colocou o Giovani no lugar do... Acho que foi do Carrillo. Carijó. E... Não, aliás, foi de outro jogador que nem lembro agora quem foi. Só que a pessoa ideal para colocar ali teria que ser o Coronado, porque como o Garro tá fora, né? E ele vai ficar fora aí por um tempo indeterminado ainda, né? Ixi. A pessoa que seria da posição seria o Coronado. Ele vai me tira um jogador. Ele tá errando muito nas substituições. Sim, né? ele tá. Deixa que eu se consagro, sabe? Dom Ramon. Ele tá querendo fazer além do que seria o óbvio de fazer. Ele tá entrando na empolgação da torcida, né? Que tá vendo. Hashtag vem Diniz? É isso? Não. Por favor. A torcida do Cruzeiro que tá com saudade do ex-técnico, né? Tem que tomar cuidado para o Pedrinho entender errado, hein? O Diniz solto é o medo pra todo mundo, cara. Só pra deixar bem claro, não sou eu que tô falando. Antes que já venham falar que sou eu, dessa vez... Amigo, Diniz se ofereceu no Fluminense, os torcedores queriam e ele não foi, imagina. É verdade. Ele tem um plano pro Corinthians. E daí o Ramon continuou fazendo besteira e tirou... Agora, Will, antes do... Por que o Garro vai estar fazendo treinamento lá fora? Não entendi. Não é treinamento, é tratamento. Não, treinamento não, tratamento lá fora. Então, é que eu não sei os detalhes, mas é um tratamento inovador que está tendo na Espanha, né? Que tem na Espanha, que ele não é invasivo. Ele não necessita de cirurgia. Então, eles estão fazendo esse tratamento, né? Porque ele tem uma dor que é crônica, ele vai ter que aprender a viver com isso. Então, para não ser uma coisa invasiva, ele foi fazer esse tratamento para ver se consegue amenizar as dores e, para último caso, fazer cirurgia. Sim. Evitar o máximo a cirurgia. Não teve piada com o tratamento invasivo. Acho excelente ninguém ter feito esse tipo de piada. Que vocês ouviram. Você quebrou preventivamente, Gui? Eu já ri antes, porque eu sabia que poderia ter vindo uma piada. Porém, eu tava pensando que existe um tratamento alternativo muito bom, só que é em Amsterdã. Talvez. Né? Só que isso é complicado. Guilherme. Pode acusar no doping, né? Então é melhor ir para outra coisa. Mas voltando aqui. Vamos juntar, fazer uma turnê. Vamos fazer um programa ao vivo de Amsterdã, né? Faz lá
Vai Não, eu, amigo. o Will, o Gui, o Marcão. Tem que ter um Me advogado, bota fora né? dessa, me bota fora dessa, eu não vou não. Bota o advogado. Tô avisando a Polícia Federal que o único preto nessa live discorda dessa linha de pensamento, tá? É importante. Muito importante. E continuando Muito aqui importante. pra gente não derrubar a Johnny- live mais Nossa, tá rápido fazendo que o uma lista meteoro. boa aqui. Sem a live dele cair, gente, pelo amor de Deus. Meteoro da paixão. O Ramon pelo amor continuou de Deus. fazendo besteira ali, né? Que ele foi, tirou o Carrídio, colocou o Bidon, precisando marcar gol, né? E foi colocar o Coronado só no final, praticamente no final do jogo, no lugar do Félix Torres. Né? Aí já não dava Né. mais tempo para ele fazer nada, né? E na minha opinião, ele deveria ter tirado o Memphis, que tava Sim. meio apático ali, e ter colocado, sei lá, o Thales Magno, apesar também dele ter entrado e não ter feito nada. Só estragado 2 lances lá que, pelo amor, moleque de base não errava um lance daquele, muito né? mal. Mas faz Tu parte. acha que Não, agora... Ramon tem meio que receio de tirar Memphis? Acredito que sim. Acredito que sim, porque ele tira só em último caso, em caso praticamente de cansaço. Quando o cara pede quase, né? Tipo, mano, tô arrastando. Mas apesar que, por exemplo, Memphis, Yuri Alberto, Pedro, sei lá, outros jogadores aí que são craques, digamos assim. Que pausa foi essa? Flaco Lopes. Deu uma Não, que eu pausa. tava tentando ver se eu achava algum do Palmeiras, mas não lembrei ninguém do Palmeiras. Então, por isso que Não eu tem? Isso é o Veiga. problema. Não, é que daí vai que eu falo do Tigrinho lá, a Tati vai achar, vai acreditar que ele é craque, e aí prezo pela sanidade mental dela. É que esse negócio de viver de talento individual é coisa de time pequeno, né? Besta. Né? Lembrei de uma coisa. Nossa, eu sou um gênio. Na Tailândia também é Nossa, liberado. Gino. Meu Deus do céu. Caramba. Meu Deus. O Guilherme tá no foco, 100% alternativo. É o remédio pra A pedra no rio. Chá de pedra. Ó, o Johnny já Pedra, falou tá? que vai. Ele Não, tá e aqui no detalhe, Thaís, que ele falou que tava com problema de pedra, mas não falou qual pedra, né? chat. Se acalma. tem isso Eu só vou também. ver isso amanhã agora. Hoje eu vou Agora- dormir com ela. Agora aqui, só uma coisa nada a ver, mas sobre o Corinthians. Graças a Deus, meu marido corintiano, que agora eu tenho licença poética pra torcer. Ter um time que, não, lógico, eu não vou torcer como Cruzeiro, mas acompanhar e gostar. Porque, pô, que camisa linda, né? Do Aquela Corinthians? camisa toda, aquela toda preta, é uma coisa Ela sem, maravilhosa. sem os patrocínios é Isso. muito linda mesmo. Eu tô seca nessa camisa e eu vi que tem uma roxa também impecável. Eu sou louca com coisa Precisa roxa. ser. Eu gosto desse negócio de, tipo, ter uma camisa sem os patrocínios, sabe? As minhas todas são sem patrocínio, não tenho E nem só uma com entrando. patrocínio. Eu também eu procuro A minha comprar tá fazendo só- propaganda de banco pra velho pegar empréstimo. Agora Mas você você sabe paga que pra a pôr cole- o pet pra fazer propaganda, eu, hein? Colocando, É. colocando uma vírgula aqui. Colecionador de camisa, se for com propaganda, camisa antiga, óbvio, né? Uhum. A camisa encarece, você acredita? Por causa É. das camisas de São Paulo da Sírio, de 98 e tal. Fez uma Ah, a Energia C do Cruzeiro de 96 é caríssimo. Eles uma bica. Sério? E Porra! camisa, colocando só uma vírgula aqui antes de falar do jogo contra o Vasco, a próxima camisa do Corinthians não gostei muito não, viu? Eu não vi, não. Deixa eu ver. Eu não vi. Já me roubaram minha camisa do Boca, do Arsenal e um Game Gear. Eu sei que A roubou segunda você, do seu Flamengo filho da tá puta. péssima. A do Cruzeiro, a branca esse ano, tá horrorosa, vazou ela também. A branca do Nossa, Palmeiras é que feia coisa também. feia. Parece frentista do posto Petrobras. Nossa, horrível. lá em camisa do Palmeiras, você viu? Tá muito feio. Eu não sei se é verdade, mas aqui eles vão jogar o Mundial, é ridículo, viu? Não, vai Ó, ser tá essa Não que dizendo que não é agora. verdade, mas é muito feio. Pô, essa preta com Quando laranja tá é. bonita demais. E quando o Falar em- Corinthians Palmeiras vai homenageou. jogar- E quando A o que Corinthians Palmeiras vai jogar homenageou o Dinky Mundial é essa Wink. que lançou esse ano aí, que tá escrito Sporting Bet. Só que a branca com o verde parece frentista da Petrobras, é muito feia. É muito, Nossa, é muito feia, essa cara. preta com falar- laranja por tá falar em maravilhosa. camisa, Tati Por veio falar em forte. camisas feias, né? Ontem Botafogo e Nossa. Juventus tava uma Nossa, é briga mesmo. pra ver Meu quem tava com Deus. a camisa mais feia que Nossa Senhora. Lembra muito a camisa do Bragantino dos anos 90. Horrorosa. Nossa, mas a camisa As do- duas do- camisas. Eu fui As ver duas depois que você camisas falou, Marcão. Você falou, mano, as camisas tá feia. Aí eu fui É ver. horrorosa.
Horrorosa, Tipo, um lance incrível bobo, a capacidade de fazer camisa feia Bom, daquele lá. Só para continuar aqui, que depois a gente passa a falar sobre esses outros assuntos, né? Deixa eu falar só uma raivinha. A camisa do Vasco tá linda e eu nunca vou poder comprar. Mas a pode preta comprar. é mais bonita do que a branca. Isso é negado. Só para não perder a linha de raciocínio aqui, Deixa eu, pelo amor de Deus. falando, né, da segunda rodada aqui, que foi o terceiro jogo que aconteceu ontem. Que já rolou. Pela segunda rodada do Brasileirão, o Corinthians ele massacrou, que até o Henrique estava falando do Vasco aí, né? Massacrou o Vasco ali, vencendo por 3-0, com gols de Yuri Alberto, Memphis. Vasquinho Série B próximo ano, hein? Seria um segundo gol do Memphis, mas foi dado como gol contra do João Vitor, né? Daí no primeiro gol do Yuri Alberto, o Carrillo ele fez um lindo lançamento ali que o Memphis tocou, né? Fez uma assistência de peito ali pro Yuri Alberto, que chutou em cima, né, no canto superior. Praticamente indefensável ali pro Jardim. E teve um pequeno parte lá dos jogadores do Vasco dizendo que a bola tinha batido na mão do Ranieri, né? Mas originou o lance do gol, né? O contra-ataque, mas não, bateu na mão, só que ele tava com a mão para trás encostada no corpo. Então já era. Então não é caracterizado mão. Não dá pra reclamar também. Muita gente tem reclamado, às vezes bate na coxa e na mão. Isso não é mão. Sim. Não, a galera esqueceu coxa. que é bola na mão atualmente. Isso é coxa. Vamos estudar a regra, meu povo. E daí o Yuri Alberto abriu o placar, marcando o primeiro gol. Aí no segundo gol, o Yuri Alberto retribuiu a assistência, dando uma assistência pro Memphis, que marcou o segundo gol. E o jogo ainda teve mais 2 gols anulados. E como diz o Neto lá, né? Diga-se de passagem, né? 2 lindos gols. Uma assistência do Memphis pro Ranieri, que tinha marcado o primeiro gol pelo Brasileirão, né? Seria o segundo gol dele. E homenageou o filho dele lá que nasceu, tudo. Mas daí o VAR foi lá e anulou. O Daronco louco pro VAR ficar parando. Toda hora ele queria pra ele parar poder o respirar, jogo, né? E nesse lance, até como o Henrique tinha comentado lá, que ele falou, né, que não era a intenção, as coisas ali. No lance do Memphis, ele foi fazer o lançamento, o Ranieri foi que ia para um lado e foi para o outro, o jogador do Vasco que estava um pouco à frente dele, acabou batendo a chuteira do jogador do Vasco na perna do Ranieri e deu aquele passa-moleque no cara, né? O cara deu aquela tropeçada, caiu e eles anularam o gol. Passa, moleque, que você dá só aquele tatuazinho no pé. Tá. Assim, Mano, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Passa, moleque. Você dá só aquele tatuazinho no pé de trás, assim, que o cara sai catando cavaco. Não, tô ligado. Sai catando cavaco tudo, muito bom. E aí anulou o gol. E no segundo gol, que foi anulado também, que foi um golaço do Memphis, lá que o zagueiro tá procurando ele até agora, né? Eles deram um impedimento, acho que do Yuri Alberto. No início da jogada. Que detalhe, o Yuri Alberto estava voltando, né, de impedimento, o Bandeira não marcou nada, o lance continuou, teve mais vários toques, o Bandeirinha não marcou nada, aí foi feito o lançamento, marcado o gol, o Bandeirinha correu para o meio de campo, e aí o VAR se intrometeu e marcou no lance, 2 lances atrás, praticamente. Até na transmissão tava falando lá, né, que a marcação foi feita de forma zoeira aqui, tá? 2 horas depois, né? Então, anularam... Mas na realidade, aquilo é impedimento. Porque Sim, é a origem de lance. O problema acontece? é que o Bandeirinha comeu bola de não ter marcado. Sim.
Concordo. Só que aí, um erro não pode inviabilizar o outro. Foi erro. Então, mas é o que a gente tem comentado, né? Os bandeirinhas, juízes, eles estão, ao invés de usar o VAR como uma ferramenta, eles estão usando como muleta. Não, quem apita hoje em dia é o VAR, não é a arbitragem dentro do campo. Então... O problema é esse. O problema é que não era para ter chegado no gol. Porque assim, é um lance muito fácil pro bandeirinha. Foi aqui, teve o lance. Yuri Alberto chegou no lance e passou. Tá impedimento. Acaba ali. Verdade. Inclusive, até se fosse marcado dessa forma, tava muito fácil, porque o Yuri Alberto tava uns 2-3 metros à frente. Tinha ele outro, aliás, que tava também à frente no lance do Corinthians. É que eu não lembro qual que era o outro jogador lá, né? Mas ele tava muito à frente. É um impedimento muito fácil, meu irmão. Daí saiu da lateral direita, a bola foi pro meio de campo, lateral esquerda, e foi feito o lançamento. E 2 horas depois, né, marcado isso daí. Mas daí acabou o Memphis depois, numa outra jogada bonita lá, acabou marcando... Aliás, ele chutou, o Léo Jardim defendeu. É Léo Jardim, né, o goleiro do Vasco, né? Léo Jardim. Sim. É o mesmo nome do técnico do Cruzeiro? Sim. Mas parece que não se envolve com casadas, não. Eita porra! Onde diferencia, né? E nem vende vinho, né? Nem azeite. Nem azeite. Nem azeite. Mas nem aí, vinho, nem azeite. Ele acabou chutando a bola, que o Léo Jardim fez uma defesa de reflexo ali, mas acabou fazendo cagada. Ele bateu a bola pra frente, bateu no João Vitor e a bola entrou. O João Vitor que tava caído no chão, né? O cara caindo, a bola bate exatamente na cabeça pra ir pro gol, meu irmão. É quando o time tem que tá cagado, é isso mesmo. Pode uma vaca voar, cai na cabeça do cara. Esse João Vitor é horroroso, velho. No Corinthians ele já era tenebroso. Ele tava dando uns lampejos de bom jogador. Até por isso que ele foi vendido, né? Mas depois que ele saiu do Corinthians ali, foi só de arrasta. Mas é meio sacanagem, porque esse time do Vasco, e eu não tô nem aí pra isso, esse time do Vasco é time de segunda divisão, meu irmão. Os caras ali, meu amigo, se não fosse Léo Jardim, era 6-7 todo jogo. Começa pelo técnico já. O Marcão com saudade. É o melhor que tem. Poderia voltar até pro Santos.